Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, 5 de março de 2026, e nós estamos aqui para mais uma devocional muito abençoada. O tema da nossa devocional de hoje é Encontros Inesperados. A nossa leitura bíblica está lá no Evangelho de João. Eu vou pedir para você já abrir sua Bíblia e deixar lá na referência o Evangelho de João, capítulo 4. O texto de hoje é um pouco longo, mas eu senti o desejo no meu coração de ler todo esse texto para nós entender melhor essa devocional, o que quer dizer encontros inesperados. Então, vou ler aqui a devocional e logo em seguida nós vamos para a leitura bíblica. Deixa a tua Bíblia reservada que já já nós vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim a devocional: Estava em um espaço compartilhado de estudos. Tinha esquecido meus fones de ouvido e uma vizinha puxou conversa. Eu tinha muitas coisas para fazer, mas me rendi àquele tempo de conversa e à oportunidade de finalmente conhecer alguém novo no condomínio. Foi inesperado, mas me surpreendeu. Entendi que Deus já havia preparado aquele encontro, porque de algo tão comum na rotina saiu um tempo extraordinário de partilha. Compartilhamos sobre o agir de Cristo e foi incrível. Jesus tinha uma rotina ministerial atarefada, muitos seguidores, inúmeros milagres e sermões a serem pregados. Contudo, não vivia desesperado, tinha tempo de descanso, se alegrava e isso sem perder de vista seu propósito. A mulher samaritana certamente não imaginava o encontro com um judeu que mudaria completamente a sua vida. Isso nos leva a refletir-se em nossa rotina. Há tempo para imprevistos, ou se estamos sempre fugindo de possíveis encontros inesperados que podem ser transformados. Amém? Vamos para a nossa leitura? Lá no Evangelho de João, capítulo 4, diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço. Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais beberam? Jesus respondeu: Quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe há a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede,
Nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu, o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa? Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em tornar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outros colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizam o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Amém. Glória a Deus. Gente, que palavra é essa? Que palavra maravilhosa. Que encontro inesperado é esse que Jesus teve com aquela mulher samaritana para mudar a vida daquela mulher. E nessa manhã, essa palavra vem e ecoa dentro de nós. Meus queridos, eu acredito que nós, na nossa vida, nos desviamos de pessoas.
às vezes até pessoas que nos causaram algo mal, né? Algum constrangimento. Eu acredito que nós evitamos esse contato, estar perto dessas pessoas. Mas aqui o Senhor disse, o Senhor fala desse encontro inesperado com aquela mulher samaritana. E o que é que eu aprendo nessa manhã? Eu aprendo que Jesus, ele quer que nós tenhamos esses encontros inesperados, porque há encontros que são transformadores. Aquela mulher, ela foi impactada pelo Senhor. Por ela ser samaritana e ele ser um judeu. Ali já quebrou-se um tabu. Já quebrou-se um tabu, porque não era costume, não se podia conversar, não se conversavam. Mas Jesus estava naquele lugar na hora certa. E eu quero lhe dizer nesse dia, se até aqui você evitou alguém, não faça isso. Se volte. Se volte para essa pessoa com uma palavra de força, de conforto, desfazendo os mal entendidos. Se volte para Deus e traga para essa pessoa a palavra de Deus. Gente, que surpreendente essa história. Esses 42 versículos que nós lemos agora, isso é impactante na nossa vida. Aonde o Senhor vai dizer, ela que indaga o Senhor, aonde devemos adorar? E ele diz, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não há lugar, nós adoramos aqui, você adora aí, e nós adoramos o Senhor e invocamos o seu nome aonde nós estivermos. Então, essa palavra nos enche de alegria. O verso 26 diz, então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Oh, louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por essa palavra nessa manhã que nos fortalece, que nos encoraja. Você que já tem Jesus como Salvador da sua vida, você se alegra juntamente comigo nessa hora, porque você sabe que o Espírito Santo mora dentro de você, que você não está só, aonde você estiver, Ele está contigo, te dando força, te animando, te consolando e sendo teu guia. Então, eu quero orar pela sua vida nessa hora, apresentar a Deus a sua vida diante dessa palavra impactante, que eu e você venhamos ter mais encontros inesperados com pessoas, para que a luz de Cristo que há na nossa vida possa radiar outras vidas, e inclusive aquelas na qual nós não queremos nos encontrar. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu te glorifico por essa palavra, Senhor. Pai, que palavra, Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esses 42 versículos, Senhor, do capítulo 4 do Evangelho de João. Como ecoa, Senhor, forte dentro de mim, Senhor. Que maravilha de palavra, Jesus. Muito obrigada, Deus, pelo manual que o Senhor deixou para nós. Obrigado, Senhor, porque por fé nós cremos, Senhor. Cremos que Tu és o remédio da nação e do mundo. Tu és o poder que exerce autoridade sobre todo o império, Senhor, na terra. Aonde há ser vivente, Tu és o Deus que opera, Senhor. E nessa manhã eu te glorifico por cada vida que vai ouvir, que vai assistir essa devocional, Pai. Abençoa as suas vidas e as suas famílias, que elas possam entender que elas foram chamadas para ser adoradores. Elas foram chamadas, Senhor, segundo o teu propósito, para viver, Senhor, encontros inesperados, porque é o Senhor quem provê esses encontros na nossa vida. E eu já te peço, Senhor, promove esses encontros na minha vida e que eu seja sal e luz e que as tuas palavras sejam tuas as palavras que saiam da minha boca, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a sua vida. Não saia sem antes deixar o teu like, se inscrever no canal. Gente, eu estou muito feliz. Essa palavra mexe muito com a gente, porque nosso Deus conhece nossa história. Nós não precisamos usar máscara. O Senhor nos conhece. Então, independente da tua história, independente
do que você já fez, do que você já viveu e do que você vive. Deus te conhece. Deus te abençoe. Até a próxima devocional. E não esquece de deixar o teu like.